Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? 20º episódio da série sobre a história das escolas de samba do Rio de Janeiro. E nesse vídeo eu irei falar do período que vai de 2014 até o ano de 2016. E como sempre faço, vou começar dando aquela geral do período para depois falar do ano a ano. Bom, 3 escolas de samba no ano de 2014 passaram por mudanças políticas, profundas mudanças políticas em suas administrações que contribuíram para dar uma nova guinada no carnaval carioca. A primeira delas foi a Portela, no qual saiu o presidente Nilo Figueiredo para a entrada no grupo Portela Verdade, que teve como presidente Serginho Procópio, mas quem mandava mesmo era o vice Marcos Falcon, que foi o homem forte da escola durante todo este período. Já na estação primeira de Mangueira, saiu o presidente Ivo Meirelles para a entrada do deputado Chiquinho da Mangueira. E na Mocidade Independente de Padre Miguel, o presidente Paulo Viana acabou sendo destituído depois de ser comprovadas irregularidades em sua administração. Paulo Viana conseguiu a proeza de, em 10 anos, nunca levar a Mocidade de volta ao desfile das campeãs. Quem assumiu no seu lugar foi o grupo liderado por Rogério de Andrade, sobrinho do Castor de Andrade. A Liesa diminuiu o número máximo de alegorias de 8 para 7 carros alegóricos a partir de 2015. E o número máximo de tripés também diminuiu, passando de 6 para 3. Eu lembro que na época o Jorge Cachaeira, então presidente da Liesa, argumentou que isso se deu devido a que as escolas de samba estavam exagerando no tamanho dos seus barracões, dos seus trabalhos nos barracões, pois era comum os puxadinhos. As escolas de samba elas estavam montando seus carros alegóricos do lado de fora dos seus barracões, porque lá já não tinham mais espaço para comportar a grandiosidade do carnaval carioca. Eram 8 alegorias, mais os carros acoplados, grande quantidade de tripés. Então a Liesa decidiu dar uma freada nisso, até porque estava muito feio alguém visitar a cidade do samba e ver aquele monte de puxadinhos do lado de fora. Porém, há aqueles que acham que na realidade ali iniciava-se uma crise econômica que afeta as escolas de samba até hoje. Então, foi uma forma das escolas reduzirem os seus custos. Paulo Barros continuava a ser o principal nome do carnaval carioca, mas seus trabalhos a cada ano recebiam mais críticas, devido ao fato de ele repetir muitas ideias já vistas em seus próprios desfiles e além de insistir em ideias que claramente não dariam certo na avenida. E a única mudança significativa que ocorreu nesse período em termos de julgamento foi a retirada do quesito conjunto, fato que se dá até os dias de hoje. O argumento foi de que os jurados estavam julgando 2 vezes problemas que existiam nos desfiles, já que o quesito conjunto avaliava o todo, avaliava a harmonia entre os quesitos, ou seja, samba, bateria, fantasias, alegorias, e por acharem que estavam sendo duplamente penalizadas, as escolas acharam melhor tirar o quesito. E foi durante esse período que iniciou-se uma grande confusão, uma grande bagunça nas administrações dos grupos de acesso do carnaval carioca. Não apenas o grupo anterior, o grupo A, mas também B, C, D e E, ou seja, os grupos menores que desfilavam na Intendente Magalhães. Tá certo que sempre houve problemas em termos de administração, em termos de organização desses grupos, porém, nesse período aí é que iniciou-se realmente uma confusão tremenda que se dá até os dias de hoje, que acabou culminando no ano de 2015 na extinção da Associação das Escolas de Samba, entidade que representou todas as escolas do Rio de Janeiro por muitos anos, de 1952 até 1985, quando a Liesa foi fundada. E devido às alegorias ficarem cada vez mais altas
e também pelos problemas que a Estação 1º de Mangueira enfrentou em 2013 e 2014 com seus carros alegóricos, a Liesa e a Prefeitura do Rio de Janeiro resolveram dar fim à torre de TV fixa feita de cimento que existia desde 1986. Uma nova torre, menor e mais alta, foi construída com estrutura metálica em uma posição um pouco mais atrás do que a antiga torre ficava. Desde o surgimento dessa nova torre, as escolas de samba nunca mais tiveram problemas com a passagem de seus carros por ali. Agora eu vou para o ano a ano, começando com 2014. A grande novidade desse ano foi a luminosidade do sambódromo, que ficou mais baixa, para valorizar a iluminação dos carros alegóricos. Eu particularmente não gostei nem um pouco do efeito, porque as alegorias, tudo bem que ficaram mais vivas em termos de luz, de iluminação, mas em compensação, as fantasias, elas meio que morreram em termos de efeito, especialmente as fantasias mais escuras. E isso perdurou por mais aí uns 3 ou 4 anos, com um efeito um pouco mais ameno, mas de qualquer forma prejudicando o conjunto das fantasias das escolas. E 2014 foi um ano marcado pelo julgamento da Liesa, que causou muitas críticas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. As pessoas não concordaram muito com a campeã e também com a escola rebaixada, fora outras posições intermediárias que tivemos aí nesse julgamento de 2014. Na parte de baixo, a agremiação rebaixada foi o Império da Tijuca, que teve como tema o Batuque. Foi um desfile que sacudiu a marca de Sapucaí, mas os jurados consideraram que a agremiação da Formiga foi a pior das 12. Sendo que para o mundo do samba, muitas pessoas consideram que a agremiação que deveria cair, na verdade, era a campeã do ano anterior, a Unidos de Vila Isabel, que teve problemas muito sérios no seu pré-carnaval, problemas envolvendo aí questão financeira, questão política, e acabou acarretando em um atraso na confecção das fantasias e também na entrega das fantasias. Tanto que a Vila Isabel desfilou com 5 alas sem fantasias e algumas com problemas de elementos faltando, como por exemplo chapéus, tanto em alas como também nos elementos de composição das alegorias. E na hora que foram abertos os envelopes, a Vila Isabel perdeu apenas meio ponto em fantasias no total dos 4 jurados, das notas válidas, tá, gente? E ainda ganhou uma nota 10 em alegorias, onde apresentou inclusive problemas de acabamento, o que gerou uma grande revolta do mundo do samba, e por isso as pessoas acham que o resultado foi muito injusto. E aí eu vou abrir um parênteses, tá, gente? Eu não costumo fazer isso aqui nessa série, mas as pessoas não podem esquecer que existem quesitos técnicos, quesitos que não chamam muita atenção, mas que pesam. Casal de mestre sala e porta-bandeira, harmonia, bateria e assim vai, tá? Eu não estou aqui questionando se foi justo ou injusto o rebaixamento do Império da Tijuca. Quem me acompanha aqui no canal sabe minha posição, mas eu não curto muito esse negócio das pessoas pesarem apenas a parte plástica, por mais que os problemas sejam assim bem visíveis, tá certo? E apenas um último pitaco meu é que, na minha visão, quem deveria cair era São Clemente. Lembrando que a Vila Isabel ficou em 10º lugar. E a Estação 1º de Mangueira conseguiu algo incrível. Pelo 2º ano seguido, ela teve um problema de uma alegoria bater na torre de TV. Desta vez foi o carro do Índio. A Beija-Flor de Nilópolis veio com uma homenagem ao diretor e empresário Boni. E acabou a escola de Nilópolis realizando um desfile bem insonso e confuso, pois misturava a história da comunicação com a vida do apresentador. E isso acarretou na pior colocação da agremiação desde 1992. A escola de Nilópolis ficou em 7º lugar e 22 anos depois ela ficou de fora do desfile das campeãs. E entre os momentos marcantes deste carnaval de 2014,
eu destaco os belíssimos desfiles da Grande Rio em homenagem a Maísa e da União da Ilha do Governador numa referência aos brinquedos. Além disso, não podemos esquecer a passagem do Zico num bom desfile da Imperatriz Leopoldinense, o empolgante desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, que teve um pré-carnaval muito conturbado e montou o seu barracão em 3 semanas, depois de seu presidente ter sido destituído e o Rogério de Andrade ter assumido a escola. E claro, a passagem da Portela, que se apresentou bonita, imponente e brigando pelo título, bem diferente da escola dos últimos anos, que era apenas coadjuvante na avenida. E uma das imagens que mais marcou, sem dúvidas alguma, foi aquelas águias no início do seu desfile, na cabeça do seu desfile, mostrando ali que se iniciava uma nova era na escola de Madureira. E a grande campeã desse carnaval foi a Unidos da Tijuca, em uma homenagem a Ayrton Senna. Título que foi muito contestado, mas muito contestado pelo mundo do samba, e até hoje as pessoas lembram criticando este resultado. E mais uma vez eu vou abrir aqui um parêntese nesse vídeo para dar o meu pitaco. Eu reconheço que a Tijuca poderia perder ali pontos em alguns quesitos, como samba enredo, comissão de frente, mais pontos, mas eu sou um grande defensor desse desfile e desse título, porque para mim a Tijuca foi a escola que melhor apresentou aquela essência do que é um desfile de carnaval. Eu vi os componentes ali pulando na avenida, brincando na avenida, cantando muito, e eu peso muito isso. Tá certo que teve agremiações mais bonitas, que desfilaram lindamente, mas passaram de forma comportada, passaram com componentes presos. E para mim, a essência do carnaval, ela não pode se perder. E esse é um dos motivos com que me faz defender tanto esse título da Tijuca 2014. Fecha parênteses. Carnaval de 2015. A Unidos do Viradouro retorna ao grupo especial depois de 4 carnavais e acaba sendo rebaixada após realizar um fraco desfile sobre a importância da raça negra na formação do povo brasileiro. A agremiação de Niterói trouxe uma novidade na questão de samba enredo, pois fez uma junção de 2 músicas que não eram samba enredo. Eram 2 músicas de Luiz Carlos da Vila, Nas Veias do Brasil e Um Dia de Graça, que acabaram se transformando num samba enredo da escola. A obra, no final, não ficou ruim, mas também não chamou muito a atenção. Um fator que atrapalhou muito a Viradouro em seu desfile foi a chuva, a forte chuva que caiu naquele domingo de carnaval. Chuva que inclusive atrasou o desfile em meia hora do seu início. E ela caiu não apenas no desfile da Viradouro, mas também nos desfiles da Mangueira e da Mocidade Independente de Padre Miguel. Apenas quando a Vila Isabel entrou na avenida é que ela deu um tempo, mas mesmo assim a Escola Azul e Branco ainda pegou chuva na concentração. Infelizmente, a chuva marcou e prejudicou o desfile de domingo de 2015. E falando em Mocidade, a Escola da Zona Oeste contratou Paulo Barros para fazer o seu carnaval. Afinal de contas, a agremiação tinha um novo comandante e queria mostrar a todo mundo que estava de volta aos holofortes do carnaval. E nada melhor do que contratar o carnavalesco do momento para isso. E Paulo Barros escolheu um tema sobre o fim do mundo, numa referência a uma música de Paulinho Mosca. Foi um desfile muito esperado, de grande expectativa no pré-carnaval, e que prometia muito. E na hora foi um desfile de altos e baixos. Teve momentos assim de grande impacto, como por exemplo o carro abre alas, mas outros nem tanto, como esse que eu já inclusive falei em um vídeo naquela série Ideias que não deram certo na Sapucaí, em que se prometia dinamitar um carro e acabou o resultado sendo este. Bom, mas tivemos aí uma novidade também, no qual Paulo Barros colocou uma placa à frente de cada ala
meio que anunciando que cada ala significava, né, o que cada ala trazia de significado no desfile. Muita gente não gostou porque acha que desfile de carnaval não pode ter legenda. Eu particularmente gostei, tá, gente? Eu achei interessante a ideia, porque o enredo permitia. E teve também polêmica, pois em determinado momento havia uma interação entre a comissão de frente e o casal de mestre-sala e porta-bandeira, e atiçavam fogo na fantasia da Lucinha Nobre. Claro, dado o efeito, o público, as arquibancadas vibraram, mas se nós formos analisar em termos da simbologia do carnaval, da representatividade do casal de mestre-sala e porta-bandeira, foi um tiro no pé, porque a função do casal é justamente proteger o pavilhão da escola. Se você coloca fogo ali na fantasia da porta-bandeira, você está colocando em risco esse pavilhão. Então, em termos de tradição, a ideia não ficou legal e gerou muitas críticas para as pessoas mais conservadoras. Eu, particularmente, não curti. E neste ano de 2015, a gente teve uma demonstração da força que a Beija-Flor tinha na Liesa, pois de um ano para outro, normalmente a Liesa mudava 2, 3 jurados a pedido das escolas. Mas como a Beija-Flor ficou de fora das campeãs em 2014, a agremiação pediu uma varrida geral dos jurados. E nada mais, nada menos do que 19 foram trocados, foram substituídos a pedido da escola de Nilópolis. Teve quesitos como samba enredo em que todos os jurados foram trocados. Tudo isso porque a Azul e Branco não gostou do seu julgamento no ano anterior. Entre os momentos marcantes deste carnaval, eu destaco a comissão de frente da Grande Rio, que apresentou um truque muito bem feito de ilusionismo, o conjunto alegórico do Acadêmicos do Salgueiro, o desfile da São Clemente, que foi uma grande e agradável surpresa, 4 paraquedistas que desceram na pista para anunciar o desfile da Portela e, claro, evidentemente, a Águia Redentora da Portela, que talvez tenha sido a imagem do século XXI. E mais uma vez o desfile foi vencido pela Beija-Flor de Nilópolis. A Escola da Baixada fez um bonito desfile e mereceu, com todos os méritos, o seu campeonato. Porém, foi mais um título cercado de muita polêmica, pois a agremiação falou de Guiné Equatorial, que era comandada pelo ditador Teodoro Obiang, que era acusado pela ONG de Anistia Internacional de violar os direitos humanos. Contam que a Beija-Flor de Nilópolis recebeu 10 milhões de reais do país africano. A escola nega, diz que recebeu um patrocínio de empresas brasileiras e de financiadores culturais também daqui. De qualquer forma, toda essa história desgastou muito a imagem da Beija-Flor e ela foi vaiada no desfile das campeãs. Carnaval 2016. Segundo a Liesa, foi batido o recorde de público neste ano em cada dia de desfile do grupo especial. Foram 120 mil pessoas que passaram no domingo e também 120 mil pessoas que passaram na segunda-feira de carnaval. Isso contando todo mundo, as pessoas que assistiram, as pessoas credenciadas e também aquelas que desfilaram. A Estácio de Sá retornou ao grupo especial, mas, para variar, como ocorre com toda escola que sobe, acabou sendo rebaixada. A agremiação falou sobre São Jorge. Sinais de que as escolas de samba iriam passar dificuldade nos próximos anos em termos financeiros começaram a surgir neste carnaval de 2016, pois agremiações que tradicionalmente conseguiam patrocínios até com certa facilidade tiveram dificuldades de conseguir algum patrocínio ou conseguiram patrocínio algum. E tivemos escolas que tradicionalmente apresentavam grande ostentação na avenida se apresentando de forma mais modesta neste ano, como foram os casos de Unidos da Tijuca, Beija-Flor e Acadêmicos do Salgueiro. A Tijuca veio com tema sobre a cidade de Sorriso, capital do agronegócio, só que o patrocínio
não veio. E a escola fez um desfile até de certo modo fraco, mas conseguiu o vice-campeonato por fazer um desfile técnico. Já o Salgueiro, que era a grande expectativa do pré-carnaval devido ao sucesso do seu samba-enredo, a Ópera dos Malandros, acabou decepcionando na parte estética. Ela também sofreu aí com a questão financeira. E a Beija-Flor de Nilópolis, que sempre ostentou luxo na Marquês de Sapucaí, veio com tema sobre o Marquês de Sapucaí, o político Marquês de Sapucaí, sendo que depois de muitos anos a agremiação se apresentou com o tema não patrocinado e veio de forma mais modesta que outros anos, mas com talento e criatividade conseguiu driblar essas dificuldades fazendo um bonito desfile. Mesmo assim, a segunda-feira de carnaval de 2016 foi uma das mais fortes que eu presenciei nesses meus 20 anos de Marquês de Sapucaí. Tudo porque o fator emoção foi um fator preponderante neste dia, com excelentes desfiles da Vila Isabel, Imperatriz, Mangueira, Portela e também do Acadêmicos do Salgueiro, que se ficou devendo na parte estética, deu um sacode com seu samba-enredo, a Ópera dos Malandros, que ficou conhecido como Malandro Batuqueiro. E também tivemos o bom desfile da São Clemente. Em compensação, o domingo de carnaval foi para esquecer. Foi um dos dias mais fracos que eu vi na minha vida, com destaques negativos para a União da Ilha e Mocidade Independente de Padre Miguel. E entre os momentos marcantes que eu destaco neste ano de 2016, eu coloco a entrada do desfile da Portela, a porta-bandeira Esquel, aparecendo careca no desfile da Mangueira, numa representação a Orixá Iaô, a volta por cima da Unidos de Vila Isabel e o samba do Salgueiro. A estação primeira de Mangueira contratou um carnavalesco meio inexperiente para realizar o seu carnaval de 2016. Eu estou falando de Leandro Vieira, que já tinha feito um certo sucesso nos bastidores do carnaval de 2014, nas reações da Grande Rio e também da Imperatriz Leopoldinense, auxiliando os carnavalescos Fábio Ricardo e também Caê Rodrigues. E tinha como única experiência solo de carnaval, de carnavalesco no caso, a Caprichosos de Pilares no ano de 2015, em que ele conseguiu tirar leite de pedra, onde a escola não tinha um centavo e fez um lindo desfile sobre o comércio popular, sobre o mercado popular. A escola ficou em 7º lugar. E em meio a desconfianças daqueles que não conheciam o seu talento, Leandro Vieira acabou chegando no grupo especial, já batendo na porta e levando a estação primeira a um campeonato, em uma homenagem a Maria Bethânia. Em um desfile emocionante, a Mangueira conquista mais um título e Leandro Vieira inicia uma carreira de sucesso que se dá até hoje. E é isso, tá, gente? Mais um vídeo dessa série que eu gosto muito de fazer. Espero que tenham gostado. Escreva aí nos comentários alguma coisa que você tenha observado, algo interessante que você lembre aí desse período, tá certo? E valeu pela audiência e até a próxima.